Amigas e amigos, como era de se esperar, o jornalismo de esgoto, especialmente estes mais nauseabundos, entrou de cabeça na boca de urna a favor da chapa Jair Bolsonaro-Hamilton Mourão. Eu quero falar especificamente de um José Neumann e Pinto, um praticante desse jornalismo de esgoto, bem conhecido, é comentarista de política, entre aspas, aí na televisão, né, participou também em rádios, eu me lembro dele na rede de rádio Jovem Pan, é editorialista do jornal O Estado de São Paulo. Muito desses adjetivos de cachorros loucos que eu falo aqui sempre tem a mão dele, com certeza. Ele é das entranhas do grupo O Estado de São Paulo, foi editorialista do Jornal da Tarde, que era do grupo, tem um blog no jornal, ele grava vídeos, enfim, é escritor, tem livros publicados. Enfim, é um veterano aí do jornalismo, agora é um praticante típico deste jornalismo nauseabundo, esse jornalismo de esgoto a céu aberto. Ele gravou um vídeo, escreveu um pequeno texto que ele publicou no blog dele lá no jornal O Estado de São Paulo, que ele se propõe a falar, o título, ele diz aqui, Os Vices da Vez. Aí, porque ele tem um bordão, né, direto ao assunto. Só que quando a gente vai direto ao assunto, a gente vê que ele não foi absolutamente nada direto ao assunto. É como o zagueiro que se propõe a cobrar pênalti, né? Vai cobrar o pênalti, mira no gol e atinge a bandeirinha de escanteio. É impressionante. Não tem absolutamente nada a ver com o que ele se propõe a falar, os vices e também o direto ao assunto. Ele começa a dizer aqui da importância dos vices, diz que lá já no nascimento da República, cita o caso do Floriano Peixoto, que era vice do Deodoro, que assumiu depois cita o Café Filho, que substituiu Getúlio quando ele se matou, essa palavra é dele, depois cita também o João Goulart, que substituiu o Jânio quando o Jânio renunciou, o Itamar, que substituiu o Collor quando o Collor foi deposto. O Collor não sofreu um impeachment, ele foi deposto. E antes disso, diz ele, o Sarney substituiu o Tancredo quando o Tancredo morreu, e o Michel Temer que substituiu a Dilma Rousseff. Aí quando a gente pensa, agora ele vai direto ao assunto, ele vai chuta na bandeirinha de escanteio, que ele começa a falar de quem? Geraldo Azevedo. Essa história do Geraldo Azevedo soltou uma nota aí, explicando aquele caso lá que ele acusou o general Hamilton Mourão de ter torturado ele pessoalmente e tal, segundo uma nota da Folha de São Paulo. O Geraldo Azevedo, a Folha diz que essa informação está no site oficial do Geraldo Azevedo, diz que em 69 ele foi preso pelos militares e passou 41 dias encarcerado, juntamente com Vitória, sua esposa, detida por 80 dias, de sempre opositor ao regime, foi novamente preso em 74, quando chegou a ser obrigado a tocar e cantar repetidas vezes para seus torturadores. Em 69 era ali, né, o auge do AI-5, quem era preso, né, não dá para imaginar alguém que foi preso naquele período e não foi torturado. Quem pesquisa a época da ditadura militar sabe disso. Do AI-5, que foi criado para instituir o terrorismo oficial do Estado. Depois surgiram aí, em São Paulo já tinha a UBAN, Operação Bandeirantes, depois surgiram os doicodes. Uma história, eu pesquisei muito isso para escrever as minhas biografias. Aí ele começa a dizer, abandona completamente os vices e começa a dizer que há dois candidatos agora ao posto de substituto eventual do presidente da República. Uma informação torta, de esgoto. Há dois candidatos ao posto de substituto eventual do presidente da República. Cada candidato tem o seu... Óbvio. Se ele não fala isso, ninguém ia perceber, É um jornalismo, de esgoto mesmo. Aí diz, o candidato favorito tem como candidato a vice o general do Exército Hamilton Mourão. Você já está acompanhando há algum tempo a celeuma em torno do candidato. Aí ele começa a falar do Geraldo Azevedo. Que o Geraldo Azevedo disse num show em Jacobina, na Bahia, que tinha sido torturado em 69 pessoalmente pelo general Mourão. Ele se esqueceu de fazer as contas, estava lá na animação do show, o general Mourão estava passando dos 15 para os 16 anos, estava numa escola militar lá em Porto Alegre, não podia ser torturador. Depois o Geraldo Azevedo se retratou, falou do equívoco. É natural as pessoas fazerem confusão e tal. Ele não falou claramente isso, É com esta intenção de dizer que o general Mourão foi o torturador. Ele disse que, num primeiro momento, ele imaginou que foi o general Mourão, depois ele disse que não, eu me equivoquei, mas eu fui torturado. A essência da coisa é essa, que ele foi torturado.
Agora, o que o Neumann e Pinto procura fazer? Eu estou dando aqui a versão do Geraldo Azevedo, que precisa ser considerada, não é a versão só do Neumann e Pinto, né? É isso, jornalismo é isso, você considera a opinião de um, a opinião de outro, né, e você deixa que as pessoas tirem as suas conclusões. Que ele diz aqui que do alto da sua importância, o Geraldo esqueceu até de pedir desculpas. Detalhe importante, ele diz que o Geraldo esqueceu de pedir desculpas, esqueceu. Eles se corrigiram e tal, não basta, tem que ajoelhar no milho, pedir pelo amor de Deus, general, me perdoe e tal. Isso é papel de um jornalista dizer uma coisa dessa? Reconheceu que foi um equívoco. Não foi um equívoco, não, foi uma mentira. Ele já decreta, que ele fala assim, né? Rosnando no microfone. Uma mentira grave que fere não apenas uma pessoa que teve a sua honra alcançada por uma mentira, por uma patranha, mas também a própria República que está se preparando para eleger o vice-presidente da República, se for o caso. Não dá para entender o que ele quis dizer aqui, se for o caso, vai eleger o vice-presidente da República. Ele já decreta que o Geraldo Azevedo falou uma mentira, quer dizer, ele disse aqui, reconheceu que foi um equívoco, isso não basta? Quem é que tem que tirar a conclusão? Se ele cometeu um equívoco ou não cometeu um equívoco. Isso é papel de um jornalista dar esse tipo de sentença? É só pegar o histórico dos acontecimentos, das torturas, os traumas de quem foi torturado, junto com a esposa, na versão aqui do Geraldo Azevedo. Nada disso vale para ele. É o típico do jornalismo de esgoto. Aí ele prossegue aqui dizendo o seguinte, que na verdade o general Mourão não foi torturador. É uma informação que ele já falou, isso precisa repetir, mas repete, rosnando no microfone, e no poder, na câmera, não sei onde está o microfone, enfim, e não pode agora estar sendo acusado porque defende a tortura, que vem aí uma ditadura se o candidato dele ganhar, que vai dar o golpe fascista, e diz ele, isso é má fé. Ora, quem defendeu as torturas aí? O Bolsonaro não defende a tortura? Então ele é um mentiroso, um 71, diz uma coisa e vai fazer outra. Como é que alguém pode votar num mentiroso, descarado? Quem é que está mentindo aí, o Neumann? Agora, se o general Mourão não defendeu a tortura defendeu sim o autogolpe. Ou você não viu? Você não leu? Não sabe ler? Como é que é o negócio? Não pesquisou? Agora, se ele está num governo de um presidente que defende a tortura, é sim possível deduzir que ele também defende a tortura. E se for necessário, eles vão torturar. Eles são de lá, do ninho dos torturadores. Essa história do Bolsonaro, aí, o Ustra, Essa história aqui, eu quero até mostrar aqui o livro do Carlos Nicolau Danieli, que foi assassinado sob torturas pessoalmente pelo Ustra. Aqui, a biografia que eu escrevi do Carlos Nicolau Danieli. Aí ele prossegue aqui dizendo que... aí ele diz o seguinte, mas eu tenho uma novidade interessante para você, falando para o seu telespectador, o seu internauta que está vendo ele e tal. Qual é a novidade? Ele diz, eu tenho um querido amigo que faz parte da Comissão da Verdade. Esse meu amigo diz que foram feitas 1000 oitivas na Comissão da Verdade. O nome do Geraldo Azevedo não passou por essas oitivas, ou seja, o Geraldo Azevedo não está catalogado entre aqueles que foram reconhecidamente torturados ao longo de todos esses anos no trabalho da Comissão da Verdade. Primeiro que seria necessário ele dizer quem é esse amigo, essa história, eu tenho um amigo, não sei o que, é o Hugo Studart no livro, ele vai falar do livro, daqui a pouco eu vou falar aqui que o José Neumann e Pinto usa, o livro infame do Hugo Studart. Quer dizer, quando vai se fazer jornalismo, precisa ter seriedade, senão não é jornalismo, é esgoto. Eu tenho um grande amigo, eu também tenho grandes amigos aí na Comissão da Anistia, sobretudo, o Paulo Abrão, o Dr. Egmar. Eu cito nomes aqui, que eu conheço eles, entrevistei o Paulo Abrão, que era o presidente da Comissão da Anistia, no documentário que nós fizemos sobre a guerrilha do Araguaia, que eu já falei aqui. Agora cita aí, desafio você a citar quem é este seu grande amigo. Não pode ficar jogando as coisas no ar, isso não é jornalismo, isso é porquice. Que ele diz aqui o seguinte, outro absurdo que ele fala, que não está catalogado aí nas oitivas e tal, quer dizer, é preciso investigar as coisas, todos, e falar a informação correta, todos que foram torturados passaram pelas oitivas da Comissão da Verdade, teve gente que não quis,
pelo trauma, né? Tem todo um processo aí que precisa ser considerado. Isso aqui não é uma verdade absoluta. Né? Começa por essa história do grande amigo. E esse grande amigo está falando a verdade? Você foi verificar, você checou a informação antes de você soltar essa patranha, como você mesmo diz? Né? Aí ele diz aqui, é verdade que o Geraldo Azevedo foi torturado? É de duvidar. Agora, não é verdade que o Geraldo Azevedo foi torturado? É de duvidar também. Tudo é de duvidar. Você tem que pôr as coisas no seu devido peso. E é de duvidar também o que você está falando aí, se é verdade ou se é mentira essa história do seu grande amigo. Querido amigo, esse é o termo que ele usa. Aí ele diz, no mínimo é de duvidar, no mínimo, e no máximo? No máximo é considerar as coisas, os fatos da realidade, não ficar fazendo patranha, né, ficar fazendo aí algazarra. Isso é algazarra. Aí ele prossegue, então, já aí é a primeira mentira. Ou seja, se é de duvidar, ele já dá a sentença, que é a primeira mentira. Se ele fosse um juiz, seria um Sérgio Moro muito piorado. Né? O que é, convenhamos, não é fácil, né, ser pior do que um juiz, ser um juiz pior do que o juiz Sérgio Moro. Quer dizer, de uma dúvida dele, ele já dá a sentença. Aparece a primeira mentira, mas não basta. Tem a segunda mentira, que é a que foi o general Mourão quem o torturou. Ele não falou uma mentira, ele disse, ele se equivocou. Diferente de você, Neumann, que está falando uma mentira. Ele se equivocou. Ele disse, ele reconheceu que ele se equivocou. E não basta ter a primeira e a segunda, tem a terceira mentira do Azevedo, do Geraldo Azevedo. Que ele diz aqui que a terceira mentira é quando ele, na sua desculpa... Ué, você não disse que ele não pediu desculpa? Agora ele está dizendo que pediu desculpa? Como é que é? Pediu ou não pediu? Faltou raciocínio aí, ó, atenção. Ô, Neumann, jornalista veterano cometendo esse tipo de gafe, que vergonha, coisa feia. Né? Na sua desculpa, do Geraldo Azevedo, diz que está para vir um golpe, que nesse golpe o vice pretende torturar de novo. Isso é uma mentira? O general Mourão não falou do autogolpe? O Jair Bolsonaro não vive fazendo apologia da tortura? Onde está a mentira aí, ô Neumann? Vamos ser sérios nas coisas, não? Enfim, estou aqui só falando, né, que a gente sabe que não tem seriedade nenhuma nisso. Aí ele prossegue assim, a essa altura o vice... chutes e mais chutes na bandeirinha de escanteio. Diz que o Haddad, de forma leviana, ele poderia ter um assessor que soubesse matemática simples, a diferença entre o número 10 e o número 16 e o número 21, e ele soltou essa patranha no Roda Viva e não tinha nenhum jornalista lá para saber fazer uma conta. Olha que arrogância, né? Quer dizer, os jornalistas lá, ninguém não sabia fazer conta, né? E você sabia, Neumann? Por que você não fez? Você esperou as coisas acontecerem para você se manifestar engenheiro de obra pronta. Arrogância pura. Querendo dar aula de jornalismo. Mas se você sabe tanto, por que você mente tanto aqui? Num vídeo de 7 e poucos minutos você mentiu tanto. Aí ele prossegue aqui. Aí o Haddad foi para a Globo, e na Globo, na sabatina da empresa Globo, ele diz, alguém lembrou a ele que o general era um adolescente, teenager, como se diz nos Estados Unidos. Não sei porque que ele pôs esse inglês aqui, pura arrogância. E aí ele não teve a humildade, ele disse que agiu e falou de boa fé, porque era uma fonte fidedigna. Quer dizer, anda muito ruim o dicionário do Haddad, do Lula Haddad, ele fala, do Haddad, do Lula Haddad. O dicionário dele, fidedigno, não é o caso. Dicionário? O que tem a ver dicionário com isso aqui? É no dicionário que a gente vai buscar essa informação? Ô, Neumann, você esqueceu aqui o jornalismo, né? Você fez aqui coisa feia, né? Não vou falar aqui o que você fez, né? Seria educado, isso que você dizer o que você fez aqui, o dicionário dele. Aí dizem, quer dizer, uma pessoa que mente de forma descarada e completamente irresponsável como Geraldo Azevedo merece fé, merece ser considerado uma fonte fidedigna. E você merece fé? O Geraldo merece, sim. Ele não mentiu descaradamente, você sabe que ele não mentiu. Você está mentindo descaradamente, Neumann. Aí ele diz o seguinte, bom, vamos agora apreciar a vice Manuela Dávila. Aí você fica na expectativa, bom, agora a gente vai saber o que ele está pensando da Manuela Dávila. Ele faz assim,
Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada, presta atenção no gesto. Agora vamos falar da Manuela Dávila. Ele pega um livro, qual o livro? E põe assim, ele faz assim, põe assim na frente. E qual é o livro? Borboletas e Lobisomens, do Hugo Studart. Ele vai falar da Manuela Dávila com o livro infame, indecente, né, da Manuela do Hugo Studart, para falar da Manuela Dávila. Aí ele começa dizendo o seguinte: a vice do Haddad, do Lula Haddad, Manuela Dávila, é do PCdoB. Aí ele rosna assim no microfone, né? Aí ele diz: se você quer saber o que é o PCdoB, é um partido que foi criado, uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro para fazer uma revolução maoísta do mal, faz um trocadilho imbecil, né? Maoísta, mal, a revolução maoísta do mal, para derrubar o João Goulart, e berra no microfone, Goulart. Presta atenção como ele berra o Goulart no microfone. Se ele tivesse um mínimo de responsabilidade, não fosse irresponsável, não fosse jornalista de esgoto, poderia pegar isso aqui, ó, esse livro aqui, que eu passei, eu nem deixei aqui desta vez, que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu passei 8 anos pesquisando, não essas informações que são elementares, tem nos documentos, no Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois. Fui pesquisar a vida dele, os antecedentes, como ele entrou no Partido Comunista do Brasil. Partido Comunista do Brasil, viu, Neumann? Aprenda a ler. Não é brasileiro. Tinha a sigla PCB, depois ele foi reorganizado, virou PCdoB. Está tudo aqui, ó. Esse livro, né, ele é completo. Eu escrevi de uma forma para dar fluência na leitura, né, sem ficar citando documentos e tal, contextualizando os fatos, as citações, as falas das pessoas e tudo mais. Essa parte aí foi a que deu menos trabalho. Essa que você mente aqui, ó. Se você, Hugo Studart, tivesse lido esse livro aqui, né, e visto o que de fato aconteceu, né, vocês não publicariam mentiras tão, né, infames como essas aí que vocês publicam. Aí ele prossegue aqui dizendo o seguinte, que o João Amazonas, quando criou a dissidência, não foi para ditadura, não sei o que ele quer dizer com ditadura, foi para derrubar o João Goulart. Olha que coisa, é uma insanidade, sabe? É uma coisa tão insana, tão imbecil, né, que ele pega lá do Hugo Studart e ele potencializa a imbecilidade da informação, né? É tão nojenta, sabe? Uma mentira tão nojenta, tão óbvia, né, que foi para derrubar o João Goulart. Aí, na ditadura, eles fizeram uma guerrilha no Araguaia. Nessa guerrilha no Araguaia, que é descrita de maneira exemplar pelo meu colega jornalista Hugo Studart, que agora é um historiador de renome por causa desse livro. Vocês são muito engraçados, vocês são tão abjetos que a gente ri das bobagens que vocês falam, né? Parece aluno de creche, né, fazendo trabalho. Professora, o que é a guerrilha do Alagaia? Aí ela, a guerrilha do Alagaia foi para derrubar o João Goulart. São jornalistas, o Hugo Studart é doutor em história, não sei, ele com o livro do Hugo Studart na mão, né? Aí, enfim, aí ele diz aqui, ele escreveu, o Hugo Studart, o livro Borboletas e Lobisomens, sobre a guerrilha do Araguaia, e mostra como é que era recrutado jovens para ir lutar lá, e tinham que ir e trazer a vitória, ou então deixar os ossos por lá. Essa mentira que o Hugo Studart anda falando, eu já desmenti ele 1000 vezes, mas ele fica repetindo, é um coisa, Deus, né? Que o João Amazonas teria, ou traz a bandeira da vitória, ou deixa os ossos por lá. Ele costuma falar isso. É aquela história, né? Fala assim como se fosse sei lá, é creche mesmo. Estou procurando aqui um exemplo, volta para creche, né? O João Amazonas falou que é para trazer a bandeira. Se não trazer a bandeira, deixa os ossos lá, viu? Com trabalho de creche. Uma pesquisa mínima derrubaria completamente isso. Ele diz, pois bem, o Hugo tem sido muito contestado. Aí ele gagueja, né? A pesquisa dele é competente, ele ouviu os dois lados. Ô, Neumann, você sabe somar? Você falou aqui que tem que, né, um jornalista devia somar, quer dizer, distinguir alguma coisa, 16, de 21, de 14, não sei o que, tá? Dois lados. Ô, Neumann, dois, aqui, ó, são dois, ó, 1 e 2. Viu? Aí na sua creche vocês não aprendem isso? 1 e 2. Um lado, o outro lado. Entendeu como é que é? É assim. As fontes aí, aqui ó, Pomar, aqui ó. Quero mostrar aqui também Grabois.
né, que é outro livro que eu escrevi. O do Pomar está mais completo do ponto de vista da história. O Grabois está mais concentrado na sua atividade como parlamentar na Constituinte de 46, depois na bancada e tal, e sobretudo na reorganização do PCdoB de 62, Partido Comunista do Brasil, viu, Neumann? E depois na guerrilha do Araguaia. Tá aqui, ó, né? O Daniele. Esses dois livros aqui, né, do Daniele e do Maurício Grabois, que o Studart usa para fazer infâmia, calúnias no seu livro Borboletas e Lobisomens, são fundamentais. Esse aqui é fundamental para entender a lógica da guerrilha do Araguaia. O do Pedro Pomar também. A trilogia que eu fiz, os três envolvidos diretamente no caminho da luta armada. Até deixei aqui para mostrar para vocês, né, como o PCdoB chegou à conclusão do caminho da luta armada, o que era a ditadura, o que era o regime brasileiro, né, os processos históricos que eu tenho falado aqui. Estudar um pouco a história não faz mal para ninguém, viu, Neumann, Studart? Você que é doutor e tal, estuda um pouco a história. Não fica fazendo a guerrilha da Lagaia, né, de borboleta, lobisomens. Né? Aí ele prossegue. Pois é. Ele diz aqui ainda, né, que ele está sendo... A pesquisa competente descobriu que o PCdoB jogou os jovens lá na guerrilha do Araguaia e os abandonou lá. Ai, meu Deus do céu. Por causa disso, ele tem sido muito criticado, muito vaiado, muito até assediado. Faltou dicionário aí, viu, Neumann, que ele fica procurando. Muito. Agora entra o dicionário, não é lá onde você falou. Lá não precisa de dicionário, lá precisa de intelecto. Aqui precisa de dicionário para você saber. Né? Os jovens eram todos imbecis, idiotas, né? Ô, jovem! Vamos lá para a Araguaia. Você vai morrer lá. Traz a bandeira ou deixa os ossos por lá. Ô, imbecil, mentecapto. É de lascar, né? Você tem que... Você vê, você acredita porque está vendo, né? E ele diz aqui que está sendo muito... Como é que ele falou aqui? Tem sido muito criticado, muito vaiado, muito até assediado. Quem está criticando, vaiando o Studart? Eu. O historiador Augusto Bonicoli fez um artigo, teve aquela manifestação lá quando ele lançou o livro no Rio de Janeiro e mais nada. Agora eu fico em cima dele, claro, ele usou meus livros, usou meu nome nessa sujeira toda aí, eu tenho que me defender. Ele falou lá, eu respondo aqui. Tá lidando com trouxa? Essa aqui é no intelecto, estou dizendo. Prova que você fala, prova aí que eu sou historiador oficial do PCdoB, leia aqui os meus livros e veja a história. Isso tem pesquisa, o seu não tem pesquisa, não tem. Tem blá blá blá, conversa fiada, 171. Isso tem muito. Aí ele diz aqui, as minhas críticas, as minhas respostas são tão poderosas que fez o Hugo Studart ficar, né, famoso e tal, por ele ter sido muito criticado, vaiado, muito assediado. Quem será que está assediando o Hugo Studart? Quem está, né, o Augusto Nunes, que é outro aí do jornalismo de esgoto, falou que é uma ala do PCdoB, e o Hugo Studart é uma ala do PCdoB e tal. Uma insanidade, né? Aí ele diz aqui, pois é, essa história da Manuela Dávila essa é a história da Manuela Dávila que agora virou carola, está engolindo hóstia. Faltou pesquisa, dicionário, faltou tudo aí, o jornalista de esgoto. A Manuela Dávila sempre disse que é católica. E ela não foi engolir hóstia, ela foi numa atividade religiosa. Respeite as pessoas, respeite a religião. Vocês não respeitam nada, vocês são do submundo, do esgoto mesmo, né? Aí diz aqui que ela vive engolindo hóstia aí pelas igrejas do Brasil. Quais igrejas? Eu não vi. Eu vi ela numa atividade junto com o Fernando Haddad. Eu não vi ela engolindo hóstias por aí e tal. Tem hóstia. Onde tem hóstia? Pessoal, ela grava um vídeo, né? Possivelmente. Avisa aí onde tiver hóstia, vocês me avisam. Para eu, onde tiver missa, né? Põe aí na minha agenda para eu engolir hóstia. Isso é de uma falta de respeito, sabe? De uma nojeira. É um esgoto nauseabundo mesmo, né? Aí diz ele aqui que ele agora está defendendo a democracia. O PCdoB, leia aqui, ó, seus analfabetos políticos. Estou falando analfabeto político, não, sabe que não é, né? Fica para nós. Seus analfabetos políticos, ninguém está nos vendo. Vamos ver aqui. Leia aqui, o PCdoB defendendo a democracia aqui, desde 22. Viu? Como vocês são mentirosos. E aí diz, a democracia do PCdoB é explicada por dois momentos. Isso aqui é de uma inteligência impressionante, impressionante. O momento em que o PCdoB tentou fazer uma revolução armada no Brasil, não diz quando, nem como.
inclusive na Guerrilha do Araguaia. Ele tentou, sabe lá quando, e na Guerrilha do Araguaia. Mentira, mentira. Vou deixar aqui links que eu estou desmentindo, ponto por ponto, tudo isso. Aí ele diz que, e nesse momento atual em que o PCdoB é um partido nanico, que não tem condições de sobreviver à cláusula de barreira e está aí procurando se associar com outros partidos, de preferência de esquerda, mas não necessariamente, para juntarem os seus trapos, ó, a nojeira, juntar os trapos, e daí saírem como partido viável depois de ser posta em prática a cláusula de barreira. PCdoB, o jornalista de esgoto, tem 95 anos, ele foi perseguido, foi ameaçado, foi torturado na Guerrilha do Araguaia, fizeram o que fizeram, em 35, no Estado Novo, sabe, em 47, em 48, foi caçado, a bancada, né, foi caçada, né, os assassinatos que foram cometidos contra militantes do PCdoB ao longo da história, não é uma cláusula de barreira, sabe, que vai tirar o PCdoB da vida ativa do país, essa cláusula infame que eles criaram aí, não, na lógica do golpe, no leito do golpe. Aí ele prossegue aqui. Então, com essas informações sobre os vices do PSL e do PT, PCdoB, um arrobo, né, PCdoB, com essas informações. Cadê as informações? Ô, direto ao assunto. Você não foi direto ao assunto, eu quero saber, cadê as informações? Você está sonegando, você está mentindo aqui, você sonegou, você fez eu entrar lá no seu blog, te ouvir, ler, não sei o que, e tal, analisar, e eu estou esperando as informações. Ô, estelionatário, jornalista de estelionato, com essas informações, com a ajuda do PROS na coligação, do ex-foragido, olha o jeito que ele trata, do ex-foragido da Justiça, Eurípides Júnior, que se entregou ao juiz de forma ardilosa no momento em que não podia mais ser preso, é que eu venho encerrar essa conversa com você. Oh, graças a Deus! Encerrou, acabou! 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 E as informações? Oh! Neumann, quero as informações, você me enganou. Você praticou um estelionato jornalístico. Viu? Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer a nossa boca de urna aqui, desmascarando inclusive esses vigaristas. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. E, se tudo der certo, até a vitória. Talvez eu volte antes do até a vitória. Um abraço para vocês.